Olá, meu aluno do sexto ano, meus amores, presta atenção. A aula de hoje a gente vai estar resolvendo algumas questões da atividade Pensando em Casa, lá do teu livro da página 108 até a página 110, tá? O objetivo desse capítulo aí, né, dessa parte de resolver Pensando em Casa, é retomar, né, os dois tópicos que já foram estudados dentro dos padrões e regularidade da unidade 3, tá? Lembrando, essa unidade ela é bem pequenininha, então isso aqui já é o finalzinho lá do teu material, tá? Então eu estou resolvendo com você justamente para tirar todas as dúvidas, já que é um assunto um pouco assim, digamos que subjetivo, assim, para a série de vocês, porém necessário e faz parte do teu conteúdo programático aí, então é necessário que eu veja com você, tá? Então vamos estar resolvendo cautelosamente cada questão e no finalzinho eu vou estar propondo só algumas questões para vocês como fechamento aí da nossa unidade, tá certo, gente? Então bora lá comigo aqui, ó. Olha só, quando você pega a atividade Pensando em Casa na tua página 108, né? A tua primeira questão é essa questão idêntica, tá? Lembrando que eu pego a questão do teu próprio material, inclusive as figuras, tá? Eu faço scanner, né? Que é para aparecer aqui para mim e para você aí nesse formato de figura, tá? Então, olha a ideia dessa questão. Ele quer saber, ó, o quê? Ele diz assim, ó, os números de cada lado de uma rua costumam obedecer a certa regularidade. Lembrando que essa primeira sequência aqui, ó, questão 1 das sequências numéricas, as questões que eu resolvi estão baseadas na parte de sequências numéricas e depois as outras vão estar relacionadas à parte de padrões geométricos, tá certo? Tá, voltando lá, ele diz o quê? Qual é a regularidade que está acontecendo com essa figura? Ou seja, ele quer que você identifique um padrão, né, sobre a formação numérica aí dessa numeração de casa, tá certo? Então, o que, é que você tem que primeiro observar? É observar a numeração. Vamos observar aqui, ó, olha só. Aqui eu tenho o número 74 e aqui eu tenho 76 do lado esquerdo, certo? Quando eu vou para o meu lado direito, eu tenho os números 73, 75 e 77. Pode perceber, eu tenho certeza que alguém deve ter enxergado, que esses números estão baseados em quê? Nos números pares e ímpares, né? Pode perceber do lado esquerdo eu tenho somente números pares e contrapartida dos números do lado direito eu tenho os números ímpares. Ou seja, esse era o nosso padrão. Então, a tua resposta ficará: de um lado da rua os números são pares, no caso do esquerdo, enquanto que o do outro lado seriam os números ímpares. Esse seria para a gente o nosso padrão de regularidade. Lembrando que o padrão ele é baseado sempre numa sequência que numérica, tá, gente? Tudo bem? Não te esquece, tá? Primeira parte da nossa aula é relacionada à unidade de padrões e regularidade. Então, a segunda questão diz o seguinte, ó. Isso que eu ia falar para você. Essa questão ela é uma questão, na verdade, que ela vai ser resolvida aqui para você de forma numérica, mas ela futuramente vai ser estudada com mais ênfase quando você estiver lá no teu primeiro ano, estudar a parte de sequência dentro das progressões. É lá que você vai voltar a ver esse assunto com um pouco mais de ênfase, né? E a dificuldade, inclusive, por fórmula, né? Porque a dificuldade maior para a série de vocês é que a gente não pode estar utilizando de fórmula, então você tem que enxergar o padrão, né, de forma numérica, que às vezes é o que faz parecer ser um pouco difícil, mas não é, tá? É questão mesmo de identificação. Olha o que a questão diz. Há diversas regularidades nas operações com números naturais. Observe a regularidade em cada caso e responda. Olha o que ele fala na letra A para a gente. Ele diz assim, ó, a soma de dois números pares é um número par ou um número ímpar? Para resolver esse tipo de questão, gente, é interessante que você pegue um exemplo assim na tua cabeça, porque ele não pede para exemplificar, ele só quer que fale que é par ou ímpar, tá? Então eu não vou criar exemplo, porque a gente não vai fazer nada com a questão no peça. Vamos obedecer rigorosamente à questão, tá? Então o que ele diz? Se ele quer saber se é número par, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois números pares e vou somar aqui, junto contigo. Se a gente conseguir chegar no número par, é porque é par. Se der ímpar, é porque é ímpar, né? Então olha lá, vamos pegar os números 2 e 4. E vamos somar, porque 2 é par e 4 é par. Quanto que dá 2 mais 4? 2 mais 4 dá 6. E 6 fala para mim é um número par ou um número ímpar? É um número par, né? Se ele é um número par é porque, de fato, quando eu somo dois números pares, ele é um número par. Aí tu me pergunta, professora, mas vale para todos os números pares que somar? Isso. Por isso que é uma regularidade. Todo e qualquer número par que você somar e testar, sempre vai dar número par. Tá? Olha lá, por exemplo, 4 com 6. 4 mais 6 é 10. 10 é par.
E por aí vai. Então, existem infinitas adições com naturais, dois pares, que vai dar par, tá certo? Eu só criei esses dois exemplos aí para simplificar. Tá, e na letra B? Se agora eu fazer o produto de dois números pares, Nilza, mas o que é o produto? É você multiplicar os números, lembra? Quando eu multiplicar dois números pares, ele vai dar par ou ímpar? Legal, novamente eu vou fazer a mesma situação. Vou criar uma situação, problema aqui com números e a gente vai testar. Bora pegar o número 2 e o número 4, que são os primeiros números pares, tá? O 0, assim, eu vou... É um número par, mas eu, enfim, para evitar problemas assim com a parte de operação, eu vou pegar o 2 e 4. Quanto que dá 2 vezes 4? 2 vezes 4 dá quanto? 8, né? E 8 é o quê? Par. Ou seja, de fato, quando eu pego dois números pares, o 2 e o 4, ó, e multiplico, ele dá quanto? 8. Dá para todos os casos, professora? Todos os casos. Por exemplo, ó, 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. E 24 é um número par. Pode perceber que continua dando par, né? Que bacana, né? Isso aí, na verdade, futuramente vai ser uma espécie de um teorema para a matemática que você vem estudar lá no assunto chamado Teoria dos Números. Se um dia você seguir mais a estudar matemática mais profundamente, né? Porque é visto só no nível superior, né, essa disciplina. Mas ela é uma convenção matemática, tá? Agora a letra C, bem interessante. Se eu somar dois números ímpares, será que vai dar um número par ou um número ímpar, né? A vontade que dá para dizer é, se é dois ímpares vai dar ímpar, né, professora? Pois é, mas não é verdade. Por incrível que pareça, olha que bacana, quando você pega dois números pares, viu, gente? E faz a soma, perdão, dois números ímpares e soma eles, eles viram um número par. Você fala, meu Deus, como assim? Olha aí, pega lá o 3 e o 5. Quanto que dá 3 mais 5? 3 mais 5 dá 8. Olha que bacana. O 8 não é um número par? É um número par. Olha aí como eu provei para você. Quero testar com o outro. 5 mais 7. Faz lá. 5 mais 7 dá 12. 12 não é um número par? É um número par. E se eu ficar falando para vocês aqui, vai existir números e números que vão dar certo. Para todos os dois ímpares somados sempre vai dar um número par. Tá certo, gente? Agora, que interessante. E se eu pegar esses números e multiplicar, ele vai continuar dando par ou ímpar? Pois é, aqui você vai perceber que nesse caso vai dar ímpar mesmo. Ó. Se eu pegar 3 vezes 5, 15, ímpar. Se eu pegar 5 vezes 7, 5 vezes 7, 35, ímpar. Pode perceber que na multiplicação ele permanece ímpar, mas quando você soma ímpares, ele dá par. Olha que bacana. Essa era a regularidade que ele queria nessa questão pra gente, tá certo? Seguindo aí, olha aí que interessante. Questão 3, tem um menino, né, que é chamado de Luiz, ele está contando as notas. Só que ele está contando a nota de 20 e 20 para ajudar, né, nessa conta dele aí. Ele quer que nós façamos o que na questão? Escreva uma sequência com até o 10º termo, ou seja, se eu começar a escrever de 20 em 20, eu quero que você vá até o 10º termo. Que sequência seria essa? Bora lá ver? Olha aqui a sequência. Ó. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 e 200. Por que eu parei em 200? Porque, de fato, o 200 é meu 10º termo. Como eu sei, o termo é justamente a posição que ele ocupa, tá, gente? Começa assim, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º termo, tá certo? E, de fato, eu tenho minha sequência com 10 termos. Se ele falasse até o 20º termo, a gente ia continuar até a posição 20, mas aí nós estamos obedecendo criteriosamente o comando, tá? Segue lá. Olha essa sequência, que bacana. Ele diz assim, ó. Considere a sequência 10, 15, 25 e 30. Ele explica pra gente como é o padrão. Como é o padrão? O padrão vai ser o seguinte. Um termo você vai aumentar em 5 unidades e depois, o segundo termo que vem na sequência, você aumenta de 10 unidades. Depois volta para 5, depois 10. Ou seja, você vai somar 1, 5, 1, 10. 1, 5, 1, 10. Com isso, ó, o que eu fiz para a gente resolver a nossa? Ele quer saber qual o quinto, sexto, sétimo, a nossa sequência. O que eu fiz? Para entender melhor, ainda que a sequência ia parar no número 30, eu continuei. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é onde ele quer. Eu fiz o que? Continuei minha sequência, que é a melhor forma de eu achar quem é os números que vão seguinte. E aí eu vim fazendo o padrão, olha aí, ó. Aqui eu somo 10 e o primeiro eu somo 5 e o próximo eu somo 10. Olha aí, ó. 10 mais 5, 15. 15 mais 10, 25. 25 mais 5, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 5, 45.
45 mais 10, 55. Daí eu venho e consigo identificar de fato que as posições 5, 6 e 7, que são os próximos três números, seriam o número 40, 45 e 55, né? Pode perceber que, diferente das outros padrões numéricos que a gente estudou até agora, esse assim deu um pouquinho mais de trabalho de identificar, mas a própria questão ela falou para você, então daria para resolver sem muitos problemas. Tudo bem, galera? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, bora lá seguir para a nossa quinta questão. Quinta questão, ele quer que nós façamos o quê? Ele deu para a gente essa sequência aqui, ó, 1, 2, 4, 7, 11. E ele quer que na letra A nós coloquemos o quê? A lei de formação. O que é a lei de formação mesmo da sequência? É ver a partir de que números ela foi gerada. Para eu saber isso, nosso primeiro passo é fazer o quê? É ver de quanto que foi o salto. O salto aqui é a nossa lei de formação. Como assim salto, professora? De 1 para 2 saltou quanto? 1, né? De 2 para 4 saltou 2. De 4 para 7 saltou 3. De 7 para 11 saltou 4. De 11 para 16 saltou 5. Se você perceber, ele está saltando de 1 em 1, né? Então, essa aqui seria, somam-se sucessivamente 1, 2, 3, 4, 5. E se nós continuarmos, seria 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, ele está somando, né, aqui em cima os próprios números naturais. Com isso, tem como eu achar quem é o sétimo e o oitavo termo? Com certeza, se você perceber, até aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, sétimo e oitava é o próximo os dois números. Com isso, se aqui parou mais 5, o outro vai ser mais 6. Quanto é 16 mais 6, professora? 22. Quanto é 22, que é o próximo número, mais 7, que seria a próxima soma? 29. E aí você chegou nos teus valores 7, sétimo e oitavo posição na sequência. Tudo bem? Então, era assim que eu resolvia essa sequência aí na questão 5, tá? Questão 6, que de fato eu considerei que, digamos, seja mais difícil por você desconhecer alguns termos que o livro já usa, mas que a gente só vai estudar na sequência, que são múltiplos, tá? Mas eu continuo falando para vocês. Eu vou te ensinar só para resolver a questão, mas quando for lá na parte de múltiplo, eu vou te definir de fato que é um múltiplo da matemática, tá? Então, olha só. Sexta questão, ele quer que nós observemos o nosso calendário. Percebe que ele começa numa terça-feira, dia 1º, e termina numa quarta-feira, 31. Ele quer saber que dia do mês vai cair a segunda-feira na letra A. Opa, o que eu tenho que fazer? Somente ir lá no meu gráfico, no meu quadrinho, na minha tabela, e tirar as segunda-feiras e ver as datas que caíram. Pode perceber que a segunda foi 7, 14, 21 e 28. Ou seja, a minha resposta, em que dias caíram da semana? Nos dias 7, 14, 21 e 28. Pode perceber bem simplesinho, né? Já a B, aí ela já pede para a gente o quê? Fazer a lei de formação, ou seja, como que foi gerada essa sequência, né? 7, 14, 21, 28. Então, como eu te falei, aqui já vai utilizar essa definição. Olha, a sequência, na verdade, ela vai ser para a gente os nossos múltiplos de 7, que eu conversei com você. Toda vez que você vai perceber que a sequência, ela varia, né? Somando um número ele mesmo o tempo todo, esse número sendo igual, um número constante, a gente chama esse número de múltiplos. Nesse caso, como a variação é de 7 em 7, pode ver, ó, 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 7, 28. Ou seja, eu concluo que esses múltiplos são de 7. Só que os múltiplos, nós vamos perceber que eles são chamados de um conjunto infinito. Por mais que eu pare aqui no 28, existe mais. Nesse caso aqui, a gente poderia falar o quê? Que como o nosso calendário só começa em 1 e vai até 31, então os nossos múltiplos de 7 vão ser maiores que 0 e menores que 35. Essa seria a minha definição final para essa lei de formação, tá? Ou seja, seriam os nossos múltiplos de 7, que começam em 7 e terminam em 28, é o que ele está dizendo, tá? E para fechar, na letra C, ele quer saber que dias caíram a terça-feira. Vamos olhar lá de novo, ó. As terça-feiras caíram quem? Que números? 1, 8, 15, 22 e 29. Então, é o que ele quer. E ele quer que nós falemos da lei de formação. Essa, de fato, era a mais enjoadinha de analisar. Por quê? Porque ela tinha que ter uma pequena sacada de múltiplo e uma outra situação. Porque olha o que eu tenho. Os números foram 1, 8, 15, 22 e 29. Se você perceber, continua sendo os múltiplos de 7, só que somando uma unidade. Só que nesse caso, como começou em 1 e não em 7, a gente tem que começar desde o primeiro múltiplo na matemática, que é o número 0. Os múltiplos mesmo de 7 vão ser 0, 7, 14, 21, 28, 35,
42 e até o infinito, porque é infinito, tá? Então, a lei de formação era pegar o múltiplo, multiplicar pelo número natural e somar 1. Por isso que deu essa sequência aqui que eu estou especificando abaixo, tá? Mas só de você conseguir escrever, não precisava fazer a conta, bastava você falar isso. Tratava-se dos números múltiplos de 7, aumentando uma unidade. Era isso que ele queria que você escrevesse na questão. Não precisava você fazer o cálculo e tudo mais. Eu só coloquei para que você tenha uma pequena noção maior ainda da noção de formação de lei, tá? Tudo bem? E finalizou lá as questões relacionadas a sequências numéricas. A partir de agora, nós vamos resolver questões sobre os padrões geométricos, que era aquela que a gente viu aqui dentro das figuras geométricas, realmente polígonos regulares. A gente consegue extrair o quê? Números, que podem ser triangulares, quadrangulares, pentagonais, hexagonais, octagonais. Lembra lá que nós conversamos sobre os números chamados de números figurados? Então, é para isso que vai servir para agora. Então, olha o que eu tenho. Considere a sucessão de figuras. Que lembrando, gente, esse número de quadradinho não veio na questão. Quem colocou já eu. A questão mesmo é só o que está aqui, o quadradinho normal e a leitura da questão. Então, ele fala que a figura é composta por quadrados e esses quadrados são formados por palitos. E ele diz o quê? Suponha que eu representei 3 primeiras figuras. Ele quer saber qual seria a quarta figura. O primeiro passo era você perceber isso aqui, gente, ó. A primeira figura, você formava um quadrado. Quando você vai para a segunda figura, quantos quadrados você tem? 3 quadrados. Olha aí. Quando você vai para a terceira figura, eu tenho 5 quadrados, tá? Essa alteração aqui para mim. Então, a próxima figura seria quem? Eu coloquei errado, é essa aqui, ó, 7 quadrados. Só dar essa alteração aqui, depois eu mando no material alterado, tá? Então, aqui é 5 e a resposta aqui é 7, tá certo? Então, era isso que eu tinha que colocar. Tudo bem? E agora, usando essa mesma ideia da questão, eu queria que nós continuássemos o que é dizer agora o número de palitos que formam cada figura. Então, eu tenho na primeira figura 4, a segunda figura tem 12, né? A terceira figura tem 20. Como é que eu sei? Volta lá, ó. 4, ó, 4 vezes 1, 4. Eu tenho 3 quadrados, 3 vezes 4, 12. Eu tenho 5 quadrados, 5 vezes 4, 20, né? Com isso, a minha próxima figura, ó, seria 20, que foi o que eu fiz. A minha próxima seria 28, a minha próxima 36, tá? Por que eu tenho essa certeza? Porque era interessante você enxergar isso, olha, que a quantidade de quadrado, ela sempre vão ser números ímpares. Basta você pegar esses números e multiplicar por 4 que você acha. Olha que legal, ó. Quanto é 1 vezes 4? 4. Quanto é 3 vezes 4? 12. Quanto é 5 vezes 4? 20. Quanto é 7 vezes 4? 28. Quanto é 9 vezes 4? 36. Olha aí que legal. Então, era isso que você tinha que enxergar. Fazendo isso, olha o que eu fiz nessa questão. Eu segui até meu 10ª figura, porque ele quer saber quantos palitos estão. Com isso eu fazer o quê? Meu 10º palito, a 10ª figura, eu vou ter 76 palitos. Como eu faço? Basta você multiplicar o quê? 19 vezes 4, que é a posição 10 multiplicado por 4 para ver quanto cada quadrado tem. Então, você chegaria no valor 76. Tá tudo bem, galera? Então, era isso. Bem facilzinho, tá? E com isso, gente, a gente fechou aqui as questões pensando em casa. E lá no finalzinho, nós resolvemos as questões 18 e 19. Mas no finalzinho da página 110, tem mais 3 questões que eu queria que você tentasse fazer, tá? Que é para você tirar todas as suas dúvidas e fazer a questão. Para que a gente possa mudar aí de assunto, tá? Porque o assunto basicamente fechou hoje. E vai lá também, aproveita, revenda conceitos e resolve as questões da página 111, tá tudo bem? Faz lá, que até o final da semana eu vou estar mandando para você a resolução para ver se você conseguiu acertar as questões que te foram solicitadas. Tudo bem, galera? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Continue teus estudos e até a nossa próxima aula. Abraço!